Olá e bem-vindos a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. No vídeo de hoje vamos falar sobre seu sucesso só depende do pensamento? Nos quase 100 anos desde que Napoleão Hill escreveu Quem pensa enriquece, o mundo mudou tremendamente. De cartões de crédito a telefones celulares, para a tecnologia de informática que está presente em praticamente todos os aspectos da nossa atividade diária, os avanços humanos transformaram nossas vidas de uma forma dramática e, como parte integrante disso, tiveram um impacto profundo nas empresas e nos produtos e serviços que elas oferecem. Dadas essas mudanças e avanços, são os princípios de sucesso do Dr. Hill, compartilhou conosco há quase um século, ainda aplicáveis e relevantes no ambiente de negócios de hoje. Quais os princípios que podemos transmitir às futuras gerações que resistirão à prova do tempo e contribuirão para o seu sucesso? O pilar da filosofia de Hill é que a nossa capacidade de sucesso depende de uma coisa: o pensamento. Não importa quais mudanças estejam reservadas para a humanidade, esse fato nunca mudará. E apesar de termos experimentado avanços tecnológicos notáveis, alcançar o sucesso através do poder do pensamento não requer necessariamente um avanço destrutivo. Às vezes a oportunidade já está na nossa frente, apenas esperando que a melhoremos com nossos pensamentos e ideias. É exatamente o que Doug Peak, presidente e fundador da Heroes Earplugs, fez. Ele viu um potencial em um produto antigo, que não era particularmente excitante em sua superfície, e através da combinação do pensamento e ação, conseguiu aproveitar esse potencial para criar um negócio extremamente bem-sucedido e ter a vida de seus sonhos. Doug sabia que queria ser um empresário aos 24 anos. À medida que ele contemplava várias ideias e oportunidades de negócios, um produto se destacava: os tampões de ouvido. Meu irmão me apresentou o conceito de dormir com tampões de ouvido. O que achei atraente é que existe uma demanda e necessidade que não vão desaparecer. Os tampões também são leves e consumíveis. Como um empresário com poucas economias, tive a oportunidade de entrar em um mercado que não estava dominado por conglomerados multimilionários. Para ele fazia todo sentido, e ele lançou a Heroes Earplugs em 1992. Hoje, sua empresa é a maior varejista de tampões de ouvido no mundo. De acordo com Doug, as destilações irrefutáveis de sabedoria em Quem Pensa Enriquece tiveram um impacto ressonante em seu sucesso, quase 100 anos depois de escrito. Ele especificamente acredita seu sucesso à sua capacidade de ver a oportunidade. Ao criar a Heroes, Doug seguiu vários princípios de sucesso. Primeiro, manteve a mente aberta para as possibilidades que a maioria das pessoas não consideraria. Ele conseguiu isso perguntando a si mesmo: se a tendência é rio abaixo, e se eu for rio acima? Sua forma para o sucesso é ver para onde as massas se dirigem e ir para o outro lado. Eu tenho uma mentalidade contrária. Estou em um negócio que os outros não viram e nem consideraram. Posso ver o que é possível ao invés do que já existe. Tentei encontrar Pai, o primeiro sorvete de baunilha, com a inovação da cobertura de chocolate. Burt, dono de uma sorveteria em Youngstown, Ohio, adorou o conceito e o replicou em sua própria loja. Mas sua filha considerou o deleite muito bagunçado. Isso fez surgir uma ideia. Simplesmente ao introduzir um cabo de madeira na mistura,
Burt criou uma novidade de sorvete portátil que não exigia uma tigela ou uma colher e não fazia bagunça. O sorvete no palito nasceu e estabeleceu as bases para a empresa Good Humor, que hoje é o maior produtor de sorvete e novidades congeladas. As entrevistas originais de Hill mostraram que alguns dos maiores sucessos da história foram alcançados de forma exata, tomando uma coisa simples, básica e existente e melhorando de algumas formas, muitas vezes pequenas, que transformaram sua utilidade a atrativo e a sua lucratividade. Como transformar uma ideia existente num negócio bem-sucedido que capta o interesse e a lealdade das massas? A resposta de Doug é esclarecedora. Venda o chiado e não o bife, mas certifique-se de ter um bife de qualidade. Ele encontrou um produto que existia há anos, com propósito e valor conhecidos. Mas para atrair o mercado que o tornaria referência para esse produto, ele teve que mudar a forma como as pessoas o percebiam. Em outras palavras, ele teve que se aterrar na época de hoje. A chave que encontrei não é necessariamente inovar até o ponto em que você reconquiste consumidores com o que um produto pode fazer para eles, mas levar um produto que já existe e tem demanda, adicionando um pouco de alarde, melhorando a qualidade e a experiência de marketing. Para fazer isso, Doug ressoa com o último capítulo do Dr. Pillai, focar seus pensamentos sobre as possibilidades e não sobre os obstáculos. Pergunte a si mesmo, por que não? E se os maiores obstáculos que você enfrentará virão ao arranjar desculpas em vez de agir? Como você pode aplicar os princípios de sucesso do Dr. Hill e o fruto do pensamento como um aspirante a empresário no clima de negócio de hoje, como Doug Peak fez? Primeiro, veja as possibilidades. Abra sua mente para as possibilidades que já existem. Como você pode adaptar um produto, serviço ou ideia existente. Pensamento mais ação igual à fórmula final para o sucesso. Olá e bem-vindos a mais um vídeo sobre Lei da Atração e Manifestação. No vídeo de hoje vamos falar sobre qual a fórmula para o sucesso. Os princípios de sucesso compartilhados por Napoleon Hill e pelos grandes líderes de pensamento que ele entrevistou não têm nada de novo. As pessoas os seguiram por décadas. As ideias e os pensamentos não são novidade. Eles estão por aí desde os primórdios da humanidade. O que há de novo é como adotamos e adaptamos nossos pensamentos e ideias ao clima de negócios e aos desafios únicos de hoje. Assim como fez Doug Peak ao criar a Heroes Hair Plugs. No entanto, os empreendedores que você encontrará aqui, assim como o próprio Hill, repetidamente nos lembram que a chave para o sucesso não é o pensamento, mas a ação que é tomada como resultado disso. Nas palavras do próprio Hill, primeiro vem o pensamento, então a organização desse pensamento em ideias e planos, e depois a transformação desses planos em realidade. O início, como você observará, está na sua imaginação. Doug está bastante centrado em seus objetivos e está sempre encontrando maneiras inovadoras de manter seu produto e empresa relevantes em um mercado competitivo.
Ele compartilhou a importância de tomar medidas e acompanhá-las para atingir o sucesso. Mas, mais importante, enfatizou que o sucesso está diretamente relacionado aos pensamentos que nos influenciam. Não ouça toda interferência sobre o porquê você não pode fazer. Apenas se concentre no porquê você pode fazer. O conselho de Doug ressoa com o último capítulo do Dr. Pillai: focar seus pensamentos sobre as possibilidades e não sobre os obstáculos. Pergunte a si mesmo: por que não? E se? Os maiores obstáculos que você enfrentará virão ao arranjar desculpas em vez de agir. Como você pode aplicar os princípios de sucesso do Dr. Hill e o fruto do pensamento como um aspirante a empresário no clima de negócios de hoje, como Doug Peak fez? Primeiro, veja as possibilidades. Abra sua mente para as possibilidades que já existem. Como você pode adaptar um produto, serviço ou ideia existente para torná-lo relevante e atraente para o mercado de hoje. Em vez de dizer, isso já foi feito, se pergunte, como posso fazer isso de maneira diferente? Como posso fazer isso melhor? Mantenham o conselho de Napoleão Hill em sua mente. Sua grande oportunidade pode estar exatamente aonde você está agora. Segundo, veja o potencial. Veja o potencial que os avanços tecnológicos criaram e como eles podem beneficiar sua ideia. A mudança é inevitável. Portanto, você deve se manter a par das oportunidades e tecnologias de negócios atuais e as vantagens que elas podem oferecer. Você pode usar a tecnologia moderna para criar um modelo de negócios inovador que lhe permita diferenciar a maneira como sua empresa é conduzida e como você entrega, comercializa e distribui seu produto ou serviço. Terceiro, tome uma atitude. A falta de ação causou o fim de muitas ideias e a perda de muitas oportunidades. Quando a semente é recém-plantada em sua mente, haja rápido para causar um pouco de alarde e você pode evitar que ela escape. Isso é tão verdadeiro hoje como foi quando o Hill disse: a maioria das ideias nasceu mortas e precisa do sopro da vida injetado nelas através de planos definitivos de ação imediata. A hora de nutrir uma ideia é no momento de seu nascimento. Cada minuto que ela vive dá mais chances de sobreviver. Quarto, seja persistente e paciente. Muitos empreendedores bem-sucedidos adotaram a teoria de Hill de que a paciência e a persistência fazem uma imbatível combinação de sucesso. O sucesso não é um processo automático. Ele requer diligência, atenção e disposição em investir tempo para aperfeiçoar suas ideias. Como os tampões de ouvido, esses conceitos não são novos ou inovadores. Eles foram implementados por professores e alunos de sucesso ao longo dos tempos e criaram negócios inovadores. Eles podem ser adaptados a qualquer ideia, nova ou antiga, inovadora ou existente, e são tão aplicáveis hoje como foram há um século. Os princípios do sucesso nos negócios não mudaram. A única coisa que mudou é a maneira como conduzimos os negócios. A tecnologia e o tempo abriram a porta para opções e oportunidades que nunca imaginamos antes. Observe-os. Como um palito de dentes ou um fone de ouvido, eles sempre estiveram lá, apenas esperando que você os melhores, através do poder de sua mente maravilhosa. Napoleão Hill observou que tanto a pobreza como a riqueza são descendentes do pensamento.
qual delas os seus pensamentos produzirão? A resposta é inteiramente sua. Olá e bem-vindo a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. No vídeo de hoje vamos ver sobre como alimentar os seus sonhos. A primeira lei de movimento do Sr. Isaac Newton estabelece que um objeto em repouso permanecerá em repouso e um objeto em movimento permanecerá em movimento. Esse princípio é tão aplicável ao pensamento como é para todas as outras forças do universo. Uma mente em movimento permanece em movimento à medida que cada pensamento cria outro pensamento, movendo-se na mesma direção que o primeiro. Os pensamentos podem gerar uma energia gigantesca e produzir resultados que antes eram percebidos como inconcebíveis. Os pensamentos conduziram cada invenção e melhoria conhecidas pelos Estados Unidos com $200 em seu bolso. Ele não tinha emprego e não sabia falar inglês. Entretanto, era bilíngue, capaz de falar francês e italiano. Ele também possuía entusiasmo e determinação desenfreados, bem como um vasto leque de experiências e conhecimentos sobre restaurantes. Com essas qualidades, ele conseguiu garantir uma posição inicial como lavador de louças em um estabelecimento de renome, onde ele impressionou seu empregador com sua ética de trabalho e rapidamente subiu de posição. Hoje, Bruno é proprietário do restaurante mundialmente famoso Anaheim White House. Seus aclamados pratos, serviço brilhante e atenção aos detalhes lhe renderam inúmeros prêmios no ramo de restaurantes. Mas foram os extraordinários atos filantrópicos de Bruno que o honraram e lhe trouxeram fama, incluindo um título de Cavaleiro da República Italiana e o reconhecimento como o Herói do Ano da CNN. Embora as mesas de seu restaurante tenham sido ocupadas por presidentes dos Estados Unidos, dignitários mundiais e celebridades, seus clientes mais importantes não são seus ilustres clientes pagantes. São as crianças cujas vidas ele ajudou a transformar. Em 18 de abril de 2005, eu estava entrando no Club Boys and Girls, no condado de Orange, na Califórnia, pensando que era um hotel. Era, na verdade, uma residência para crianças que não tinham casa. Eu estava com a mamãe e nós vimos um garoto comendo batatas fritas. Ciente de que aquelas batatas podiam ser o único jantar que ele teria naquela noite, minha mãe disse que deveríamos dar um pouco de macarrão para ele. Eu voltei para a cozinha e fiz macarrão para 75 crianças. Essa foi a primeira vez, mas eu não estava satisfeito e comecei a fazer semana após semana e ano após ano. Esse pensamento provocou ação e resultados que ultrapassaram suas expectativas a passos largos. Hoje, o Clube da Caterina, chamado pelo nome de sua amada mãe, serve de 350 a 400 crianças todos os dias, 7 dias por semana. Até agora, eles serviram mais de 500 mil de refeições. Contar com a generosidade de Bruno é admirável e credível. Ainda mais incrível, porém, é o fato de que ninguém sabia da sua missão de alimentar as crianças durante os primeiros 5 anos de existência. Ele não falou sobre isso e escolheu não solicitar fundos, assistência ou elogios. Foi um gesto de amor e paixão. Em suas próprias palavras, ele estava fazendo de coração. Como empresário e filantropo,
Ele estava fornecendo um serviço altruísta sem expectativa de reembolso ou recompensa. Ele não esperava ganhar fama ou receber conhecimento por suas contribuições altruístas às vidas de crianças menos afortunadas. Pelo contrário, ele estava exemplificando o verdadeiro altruísmo segundo a prova lendária do Dr. Hill, de que a grande conquista geralmente nasce de um grande sacrifício e nunca é o resultado do egoísmo. Na verdade, suas realizações são notáveis, mas também os sacrifícios do chefe Bruno. Como tantos empresários, a recessão teve um impacto em seu restaurante e seu negócio entrou em tempos difíceis. Em 2009, eu quase perdi meu restaurante. A economia estava abaixo de 30% e eu estava pronto para fechar as portas. O meu pensamento inicial era o de que eu tinha que parar de alimentar as crianças. Não porque queria, mas devido à economia. Mas eu não podia deter meus esforços para alimentar as crianças, independentemente da economia. Eu tive que continuar, o que me deixou mais feliz e mais confiante durante a pior situação econômica da minha vida. Eu sinto que fiquei mais forte. Então, ele perseverou e seu negócio não só sobreviveu, como prosperou, assim como seu trabalho filantropo. Quando estamos executando uma ideia que se origina do coração, temos a responsabilidade de informar as outras pessoas sobre o que estamos fazendo. Por 5 anos, o chefe Bruno não fez nada e, silenciosamente, sem qualquer conhecimento público ou reconhecimento, ele alimentou centenas de crianças todos os dias. A seus olhos era um serviço altruísta decorrente do amor. Ao manter o silêncio sem a expectativa de elogios ou reconhecimento, por não compartilhar nossos pensamentos e empreendimentos, podemos acabar limitando a amplitude e o alcance que nossos esforços podem obter. Muitas vezes, nossos esforços desencadeiam o mesmo desejo nos outros, que estão inspirados e também querem contribuir positivamente para a nossa causa. É tudo uma questão de influência. E a força da influência quando usada de forma positiva. Quando olha para trás, Bruno admite que poderia ter pedido a ajuda de amigos. Eu percebi a mente poderosa que as pessoas têm quando se intensificam para ajudar. Eu acolhi a ajuda e precisava disso. Hoje eu não pago pela massa. Recebo doações de pessoas que amam o que faço e querem ajudar. É ótimo ter essa ajuda. Um dos maiores benefícios de ajudar os outros é o que recebemos em troca. Embora não ajudemos por razões egoístas, nossos atos nos proporcionam uma recompensa interna, que serve como nossa razão para continuar com nossos esforços. Quando alimenta crianças, esse renomado chefe alimenta-as. Ele também se esforça para que tenham um teto sobre suas cabeças. Ele explicou a evolução dessa sucessão do pensamento. Às 5 horas da tarde, as crianças deixam o Clube Boys and Girls e voltam para seus quartos de hotel, onde são frequentemente expostas ao pior ambiente possível. Comecei a investigar os tipos das famílias que vivem lá. Além das ruins, descobri que também há famílias boas, mas devido à economia perderam suas casas ou seus empregos e acabaram em um quarto de hotel. Ainda assim, são famílias americanas trabalhadoras. Querem encontrar um trabalho e vão encontrar. Quando conseguirem, entretanto, eu me perguntei como eles poderiam juntar o depósito para um apartamento de 2 quartos. Para ajudar cada família, percebi que posso fazer um gesto de mudança de vida e pagar o primeiro e último depósito para um apartamento.
Nos últimos 7 meses, eu mudei 38 ou 39 famílias através de angariação de fundos e doações. Acompanhamos essas famílias por 12 meses e o projeto é 99% bem-sucedido. Muito parecidos com a sucessão do pensamento, os eventos e experiências em nossas vidas criam um efeito dominó que inspira nossas ações. Esse efeito é a razão subjacente pela qual o chefe Bruno é tão apaixonado por ajudar essas crianças e suas famílias. Simplificando, ele sabe o que é ser pobre. Vindo de uma família pobre, o macarrão era um alimento básico em sua dieta, porque era a maneira mais barata de alimentar 7 crianças famintas e em crescimento. Após a Segunda Guerra Mundial, mamãe e papai se mudaram para a França. As pessoas do outro lado da rua nos davam meias, sapatos, camisas e roupas íntimas. Eu nunca fui à escola despido porque as pessoas doavam para mim. E eu faço a mesma coisa agora. A história de Bruno é uma clássica história de sucesso americana, e sua generosidade e determinação aparentemente não têm fim. Ele se recusa incansavelmente a permitir que obstáculos e desafios cruzem o seu caminho. Determinado a estar à tona durante a recessão, ele até hipotecou sua casa 2 vezes para manter o programa em funcionamento. A chave para nunca desistir, diz ele, está em sua inspiração. Se você desistir, você desiste de sua parte da vida. Nunca desista. As crianças são sua única inspiração. Não sou casado, mas tenho 300 filhos. As crianças me inspiram. Obviamente, meus clientes favoritos são as crianças, que são convidadas para o meu restaurante. Elas raramente são expostas a algo bonito como o meu restaurante. No dia em que servi a metade da minha refeição de número 500.000, convidei as crianças e convidei celebridades e atletas famosos para atendê-las. Pedimos a cada um deles para fazer uma entrevista especial para fornecer inspiração às crianças, para ajudá-las a saber que poderiam sair dos quartos de hotel, sair do clube Boys and Girls e fazer algo especial também. Com experiência em primeira mão em superar situações, Bruno pode atestar o fato de que o sucesso é possível para quem realmente o deseja, através do trabalho árduo, da atenção aos detalhes e do compromisso com um serviço impecável. Ele passou de lavador de louças a proprietário de um dos melhores estabelecimentos gastronômicos do mundo. Ele seguiu sua paixão e construiu em seu sonho ao ver uma oportunidade e ao trabalhar para isso. Depois de passar 7 anos aperfeiçoando seu ofício, Bruno soube que o Anaheim White House estava sendo vendido porque o dono não era um restaurador. Quando ele se aproximou do proprietário e perguntou sobre o preço, o proprietário respondeu perguntando quanto dinheiro ele tinha. O fato era que Bruno não tinha nenhum, mas esse obstáculo não o impediu de realizar seu sonho. Ele teve a oportunidade de alugar o estabelecimento por 3 anos com a opção de comprá-lo. Literalmente, adquirindo o restaurante com um aperto de mão, o acordo foi baseado na boa-fé, confiança e respeito. Hoje ele passa por oportunidades semelhantes com as crianças que ele serve, em um esforço para fazer a diferença em suas vidas. Enquanto ele estava servindo massa um dia, um menino de 15 anos se aproximou dele e perguntou se poderia trabalhar para ele. Ele disse ao adolescente que ele tinha que ter 18 anos para trabalhar em seu restaurante. 3 anos depois, o mesmo jovem entrou no restaurante e informou ao chefe Bruno que era o seu 18º aniversário. Fiel à sua palavra,
Bruno lhe deu um emprego e sua primeira oportunidade de superar suas circunstâncias e criar seu próprio sucesso. Sem dúvida, esse renomado chefe assume os princípios pessoais e profissionais identificados há quase 100 anos por Napoleão Hill. Ele construiu um restaurante de renome mundial seguindo sua paixão. Mas seu sucesso profissional fornece apenas uma fração da realização que ele recebe de sua carreira. Ao invés disso, é a sucessão desse negócio, alimentar crianças famintas, que traz suas verdadeiras riquezas, satisfação interna, orgulho e inspiração. Napoleão Hill fala desse tipo de riqueza em Quem Pensa Enriquece. Muitas vezes não é nosso sucesso profissional, mas a geração desse sucesso que nos permite realizar nosso propósito maior. Quando somos conduzidos por esse propósito, ele se torna intenso e assume uma vida própria. Você também tem o poder de transformar seus pensamentos em algo maior do que já imaginou. Quando você o faz, pode achar que seu pensamento original foi realmente um trampolim em direção à sua verdadeira felicidade e propósito, o que você realmente deveria fazer com sua vida. Olá e bem-vindos a mais um vídeo sobre Lei da Atração e Manifestação. No vídeo de hoje vamos falar sobre como você pode mapear seus pensamentos. Um mapa é um recurso que pode ser usado para nos guiar para onde quer que desejemos ir. Se estamos viajando de San Antônio para Miami, ou se estamos procurando a melhor rota em toda a cidade. Usando um mapa, podemos traçar a viagem do nosso ponto de partida para o nosso destino. Em qualquer ponto, podemos olhar para trás, para onde estávamos e como chegamos onde estamos hoje. Ou nos fixamos no futuro e nos lugares que queremos. Os mapas têm sido desenvolvidos e utilizados há séculos, sendo o mais antigo dos desenhos das cavernas e mapas desenhados em tábuas de argila da Babilônia em 2300 a.C. Desde então, os mapas evoluíram e se tornaram mais complexos, ilustrando uma vasta gama de dados. Hoje, a nossa capacidade de acessar e utilizar mapas é praticamente ilimitada. De peças impressas dobradas nos porta-luvas a dispositivos GPS que fornecem instruções audiovisuais, podemos traçar e seguir nossa jornada até o nosso destino, tanto antes de embarcarmos quanto depois da chegada. Mapas de todos os tipos desempenharam um papel central no desenvolvimento pessoal e no sucesso profissional de Richard Saul Wurman, o fundador da TED, uma organização sem fins lucrativos que fornece conhecimento gratuito nas áreas de tecnologia, entretenimento e design. Como Napoleão Hill, a TED acredita no poder de que as ideias têm em mudar atitudes, vidas e o mundo. Sua missão é expressa através do lema: ideias que valem a pena espalhar. E suas famosas palestras TED são sensações virais, muitas delas acumulando milhões de visualizações. Curiosamente, Richard também é cartógrafo, creditado com a criação dos guias de acesso da cidade, que fornecem gráficos e informação para tornar os lugares compreensíveis aos visitantes. Hoje ele está usando sua experiência cartográfica de maneira inovadora. Suas iniciativas mais recentes incluem 19, 20 e 21, e seu projeto do Observatório Urbano, ambos voltados para a cartografia eletrônica urbana
estabelecendo a metodologia padrão para dados comparativos e observatórios urbanos conectados ao vivo em todo o mundo. Embora esses dois caminhos de carreira possam parecer desconexos, eles são, de fato, extensões naturais da paixão de Richard por mapas, e mais especificamente, sua visão única do que um mapa é essencialmente e os propósitos críticos de todos os tipos de mapas que servem em nossas vidas. Minha autodefinição de um mapa é CPH, capacidade de percepção do homem. Um mapa é uma forma fundamental de entender visualmente algo. Se um mapa não funciona, não é um bom mapa. É uma medida de desempenho do design gráfico. Mas um mapa é um tesouro. E a compreensão de um mapa para muitas pessoas é diferente. Muitos pensam que o Google Earth é um mapa de informações, mas ele não contém muita informação. Ele não consegue mostrar padrões comparativos de uso da propriedade. É simplesmente uma imagem. De fato, Richard teve 5 carreiras, praticamente todas girando em torno de crescente entendimento e fornecimento de clareza. Ele é apaixonado por mapas, tanto literais quanto figurativos. E a nossa capacidade de mapear praticamente qualquer coisa, mesmo coisas que não podemos ver, como o cérebro humano. Em um discurso para o curso de pós-graduação em Design de Harvard, ele falou sobre 5 pessoas que conheceu que foram treinadas em arquitetura e quão radicalmente diferentes eram suas vidas, como forma de ilustrar o fato de que todos nós temos jornadas diferentes. Diferentes mapas com destinos que podem parecer os mesmos. Enquanto somos ensinados, somos como um silo. Começamos como privado e terminamos como geral. Existe uma continuidade de sucesso. Apesar da enorme quantidade de conhecimento e entendimento que Richard adquiriu sozinho e espalhou através de seu trabalho, ele acredita que sua ignorância é o seu maior trunfo, uma crença desenvolvida desde muito jovem. Richard não veio do que ele se refere como uma fonte do mundo acadêmico. Seu pai fabricava charutos, enquanto o outro lado de sua família era pobre. Mas sua família lhe deu permissão para se interessar pelas coisas. Quando diferentes assuntos surgiam durante as conversas familiares, você deveria contribuir e saber do que estava falando. Ele carrega essa responsabilidade até hoje, e isso se reflete em tudo o que ele faz. 2 palavras que usamos com frequência são informação e pergunta. Estou interessado naquela parte da palavra informação, que é a parte fundamental, que é informar. E estou interessado na parte fundamental da palavra pergunta, que é perguntar. E estou interessado na busca esclarecida. A maioria das questões não é esclarecida. Achamos que tudo é informação. Muitas poucas coisas são realmente compreensíveis. Mas quero entender uma coisa. Esse é o meu único questionamento. Historicamente, se eu tornar as coisas compreensíveis, outras também parecerão ser. Enquanto suas realizações são muitas e impressionantes, Richard ressalta que ele foi demitido de todos os empregos, exceto os 2 anteriores. Ele está bem ciente de suas limitações, e entre elas o que ele descreve como preguiça fundamental. O que ele contesta dizendo a todos o que ele vai fazer bem antes de começar. É apenas um exemplo de sua habilidade fascinante em entender sua própria motivação e inspiração. Essa mesma profundidade de compreensão é o que ele tenta facilitar através das palestras TED e seus conceitos de mapeamento inovadores.
Napoleão Hill escreveu: "Nos recusamos a acreditar no que não compreendemos." Richard passou uma vida compreendendo si mesmo e seus muitos empreendimentos. E, como resultado, viu oportunidades onde outros não viram e criou sucesso em uma série de empresas e negócios. Através do TED, ele está acendendo essa paixão pelo entendimento e seus benefícios resultantes a milhões de outras pessoas. Richard também teve falhas, mas ele sistematicamente se recusava a permitir que elas o detivessem. Em vez disso, ele usou essas experiências para crescer e obter uma compreensão ainda maior de suas forças e suas fraquezas, percebendo a verdade na afirmação de Napoleão Hill de que cada adversidade, falha e desgosto carregam com eles a semente de um benefício igual ou maior. Você não deve permitir que qualquer falha minimize sua confiança e o proíba de estabelecer seus pensamentos e ideias no caminho da realidade. Você não deve permitir que ela o consuma. Se você fizer isso, ela criará uma barreira impenetrável que se tornará mais forte do que você ou seus pensamentos. Em vez disso, aprenda com as experiências que não tiveram o resultado pretendido. Verifique o que deu errado e o que pode ser feito para evitar repetir isso conforme você avança. Quando você consegue observar suas falhas objetivamente, você vê que presente elas realmente são e você é capaz de aproveitá-las como uma oportunidade de obter o entendimento que melhorará a possibilidade de seus sucessos futuros. A semente de um benefício igual ou maior, então poderá crescer. Quanto mais você permitir que ela cresça, mais forte se tornará. Ela acabará se tornando maior e mais forte do que a falha inicial de onde brotou. Esse processo se torna mais fácil quando você adota o conceito de Richard da capacidade de percepção do homem. Você poderá se elevar para um nível de 3.000 metros e ver a sua vida como o mapa que é. Você pode rastrear suas falhas e sucessos, ver os desvios que estagnaram o seu progresso ou o levaram para longe do objetivo pretendido, bem como as etapas que o aproximaram dele. Então, com maior certeza, você pode corrigir seu caminho e voltar para o caminho do destino desejado, a transformação de seus pensamentos em realidade. E com tantas jornadas que realizamos na vida, esta excederá suas expectativas. As palestras TED são um exemplo perfeito que começou com uma ideia para criar uma convergência entre tecnologia, entretenimento e indústrias de design, e se tornou uma sensação mundial. Não foram utilizados anúncios ou divulgação para ajudá-lo a crescer. Seu sucesso cresceu a partir de uma observação, que plantou uma semente de pensamento. A partir daí, a semente floresceu em uma visão mais plenamente realizada e muito maior do que a concepção inicial. O sucesso de Richard não se baseia em ter ideias maiores e melhores do que as últimas. Em vez disso, ele simplifica suas ideias e pensamentos, subtraindo deles até serem reduzidos à sua forma mais básica. Como resultado, as jornadas de pensamento para a realidade são completadas com menos desafios, complicações e possíveis dissuadores. Os pensamentos realmente se tornam realidade todos os dias. Novos produtos e serviços, novas empresas, conceitos e descobertas. E eles seguem uma trajetória lógica do ponto A ao ponto B. Cada um de nós deve ter a capacidade de perceber essa trajetória, eliminar o que sufoca ou redireciona o nosso progresso
e substituir por pensamentos de perseverança, realização e sucesso. Isso é tão verdadeiro se você deseja iniciar um negócio, criar um programa de software ou transformar seu estado financeiro de pobreza em um de riqueza. Alguns chamam de mapa, enquanto outros chamam de plano. Seja lá como você o chame, não complique tanto sua jornada ou deixe pensamentos de medo ou fracasso desviá-lo. Você, e somente você, está no controle total da sua jornada de sucesso. Comece controlando os pensamentos que o acompanham, prestando atenção aos passos que você toma ao longo do caminho e perceba aonde eles o conduzem. É através da questão esclarecida, não da perseguição cega, que, como o Richard, você abrirá o caminho para o seu sucesso final. Olá e bem-vindos a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. No vídeo de hoje vamos falar sobre como você cria os pensamentos. A escrita de Quem Pensa Enriquece foi precedida por 20 anos de entrevistas com líderes corporativos e visionários que até hoje se encontram entre os empresários mais bem-sucedidos da história. Isolados e analisados em grande detalhe por Napoleon Hill, os segredos que os mestres revelaram continuam sendo altamente relevantes hoje. Porque então, assim como agora, as origens de todos os êxitos podem ser atribuídas a uma coisa: o pensamento. Mas como você cria os pensamentos que levam a empreendimentos bem-sucedidos? Você precisa de um conceito de negócios para gerar ideias viáveis e trazê-las à realidade? Você sabe o que ou quem que finalmente determina onde deve refletir seus pensamentos e onde os seus pensamentos o levarão? Você precisa de uma base sólida na atividade, ou você pode estar do lado de fora, olhando para dentro e criar uma visão que terá tanto impacto? Ao falar com os muitos empreendedores apresentados nesse livro, ficou claro que a origem do pensamento é única para cada indivíduo. Algumas pessoas são naturalmente dotadas com a capacidade de ver as coisas de forma diferente. Outros são inventores criativos do pensamento. Pessoas com imaginações vívidas, aqueles que não estão dispostos a aceitar o que o status quo vai bastar, e aqueles que veem uma necessidade insatisfeita ou um problema não resolvido e encontram uma maneira de resolvê-lo. Mas há um ponto em que todos esses líderes concordam: o pensamento por si não determina o sucesso. É a ação tomada como resultado desse pensamento que cria resultados reais. Quando um pensamento acionável te atinge, você sabe disso, e pode acontecer a qualquer momento. Você poderia estar lendo um livro e ter uma ideia que o motiva a agir. Uma simples observação poderia gerar uma ideia que o inspira a agir. Às vezes, uma ótima ideia vem no meio da noite e atinge você de forma tão repentina e poderosa que você se afasta da cama e procura por um pedaço de papel e uma caneta para anotá-la, por medo de que ela se vá pela manhã. Para David Neeleman, cofundador das companhias aéreas WestJet e JetBlue, que agora está traçando território novo no Brasil com a Azul Linhas Aéreas, as melhores ideias duradouras vêm a ele em horário e local muito específicos. Eu penso nas coisas no chuveiro. Esse é o meu momento. Eu penso nisso e não posso esperar para sair do chuveiro para fazer isso acontecer. Algumas das coisas que David fez acontecer durante o curso de sua extraordinária carreira
têm sido bastante surpreendentes. De fato, que ele atribui a sua forma única de olhar para o mundo. Como faço para passar de um pensamento a algo que se torna uma realidade? Eu não acho que seja sorte. Tenho muitas deficiências, mas tenho a capacidade de enfrentar uma situação e ver tudo completamente diferente. Dizer que pode ser feito de outra maneira e perguntar por que não pode ser feito de forma diferente. Então, eu faço acontecer. As pessoas que trabalham com David muitas vezes dizem que ele parece simples. E a resposta dele é tão simples. É tão simples quanto 1, 2, 3. Faça e faça. É a capacidade de criar algo em seu próprio cérebro. Você deve pensar em todos os aspectos e criá-lo em seu cérebro, talvez até em mais de 1000 aspectos diferentes. Você tem essa imagem em seu cérebro de alguma coisa e você deve, de alguma forma, pintar essa imagem para investidores e pessoas que podem ajudar ou trabalhar com você. Você acredita nisso e, com a ajuda deles, você o criou. As pessoas me perguntam se estou surpreso com o sucesso da JetBlue e eu digo que não. É exatamente como eu pensei que fosse acontecer. Se você está procurando um lema para motivá-lo durante o seu dia de trabalho ou seu próximo banho, a receita direta de David vale a pena tentar. Pense nisso, pense nisso. Problema resolvido? Faça acontecer. É óbvio que não importa quão claro você possa imaginar um resultado ou quão determinado você seja para fazer acontecer. Você, invariavelmente, encontrará obstáculos na jornada da ideia à realidade. Como todos os grandes empresários, David acumulou um arsenal confiável de armas para ajudá-lo a combater e vencer os desafios que surgem à medida que persegue seus objetivos. Uma dessas armas é buscar ativamente mentores, de seu passado e presente, através de conselhos pessoais ou através de livros, cujo conselho, experiência e especialidade informam e inspiram seus próprios pensamentos e ações. Meu pai me ensinou através da vida a importância de tratar as pessoas igualmente, independentemente do prestígio. Eu tive mentores e muita gente que me inspirou a fazer melhor e a ser melhor. Outra é sempre procurar uma maneira de simplificar uma situação desafiadora, ao invés de complicá-la mais. A eficácia dessa abordagem é ilustrada na forma como David lidou com uma questão que se apresentou à Azul Airlines. Tivemos 128 aviões que passaram a noite em 100 cidades diferentes. Em 1% do tempo, haverá um problema mecânico em um avião. Como a única companhia aérea que atende 60 dessas cidades, precisamos descobrir como obter peças para reparar e manter os nossos aviões. Tivemos problemas de logística e de perícia. Compramos um avião pequeno e privado e o reconstruímos como um avião fretado, que também serve como um avião mecânico. Nós o tripulamos com 2 técnicos experientes que voam de noite e servem como nossos centros de excelência, indo aos aviões e os reparando, em vez de ter mecânicos em todas as cidades. Estamos trazendo Maomé para a montanha e não o contrário. O desejo também é uma chave que mantém David progredindo em direção a seus objetivos, apesar dos obstáculos. Ele não persegue objetivos que ele não esteja investindo intensamente para alcançar. E essa paixão o ajuda a manter seus olhos no prêmio, independentemente das barreiras que possam surgir ao longo do caminho. Como ele diz, o desafio é grande, mas a oportunidade é maior.
David também acredita no papel de sua fé na formação de sua capacidade de acreditar em seus pensamentos e ideias, no grau necessário para superar os obstáculos que possam atrapalhar seu sucesso. Minha religião e princípios cristãos desempenham um papel importante. Eu acho que algumas pessoas tendem a olhar para tudo sob uma perspectiva unidimensional. Quando você acredita que existem outras dimensões, você pode olhar para elas sobre uma perspectiva eterna. Se um negócio falhar sob essa perspectiva, no esquema eterno, isso não significa nada. Existem argumentos sobre Deus e se Ele existe, mas acredito que existam outras dimensões. Acho que quando voltamos para a analogia da fé, sempre dizemos, reze como se tudo dependesse de Deus e funcionasse como se tudo dependesse de você. Você precisa se levantar e fazer acontecer. Tão crítica quanto desenvolver um plano para vencer desafios é a capacidade de aprender com eles, quando eles conseguem o melhor de vocês. É uma das características de todas as grandes histórias de sucesso e a história de David não é exceção. Quando eu estava com 20 e poucos anos, comecei uma pequena agência de viagens. Comecei com absolutamente nada e estava tentando vender timeshare, mas não estavam vendendo. Então eu estava alugando. Depois comecei a incluir passagens aéreas com ele e eu estava ganhando dinheiro. E contratei pessoas para me ajudar. A vida era boa, mas de repente recebi um telefonema da companhia aérea com a qual eu estava trabalhando e me disseram que estavam falindo. Eu tinha clientes que tinham bilhetes pré-pagos e não pude devolvê-los. Então, minha empresa faliu. Para alguns, teria sido um revés de fim de carreira. David escolheu abraçá-lo como uma poderosa oportunidade de aprendizagem que lhe permitiu avançar mais inteligente, mais sábio e mais bem preparado. Aquele momento foi de certa depressão. A partir daquele minuto, nunca mais confiei em ninguém. Começamos a JetBlue, mas arrecadamos dinheiro para isso. Eu não queria arriscar de novo e ter que confiar em alguém. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. No vídeo de hoje vamos falar se você precisa de educação para fazer a diferença. Você precisa de uma educação formal para ser bem-sucedido e fazer a diferença? É necessário que você acumule experiência significativa em uma determinada área, a fim de criar o tipo de pensamento que vai gerar sucesso nessa área em um nível elevado. Na verdade, alguns dos maiores sucessos de todos os tempos, dentre eles o nosso amigo David, também foram alcançados sem isso. Eu tenho um diploma do ensino médio e o de doutor honoris, causa honorária, mas nada entre eles. Eu também tenho 9 filhos e 5 são formados. Eu sou um grande defensor da educação e acho que uma das grandes diferenças entre nosso país e os outros é o acesso e a capacidade de obter uma educação. Isso muda a vida das pessoas. Eu amo a educação e estou profundamente envolvido nela, mas não tenho diploma universitário. Ele também ergueu 3 companhias aéreas bem-sucedidas, embora não seja piloto e nunca tenha pilotado um avião. Ele descobriu que trabalhar de baixo para cima e conhecer o setor e seus vários negócios não era necessário. A capacidade de originar pensamento e agir, atravessar e superar os desafios, o ajudou a criar suas visões. A viagem sem bilhetes foi uma dessas ideias.
Eu observei que eram necessárias cópias físicas de bilhetes para aluguel de carros e viagem de avião. Os bilhetes eram como instrumentos inegociáveis. Se você os perdesse, estaria com problemas. Enquanto eu observava salas repletas de pessoas cheias de bilhetes, um dos nossos funcionários perguntou por que não enviávamos um código de barras em vez de bilhetes. A ideia de que poderíamos simplesmente enviar um número de confirmação veio então a mim. Mas não tínhamos um banco de dados ou sistema para fazer isso funcionar. Então, coloquei o meu parceiro para trabalhar e lhe pedi para criar um banco de dados para isso. Como incentivo, eu lhe comprei um novo Jeep. Como Trey Urban, David também descobriu cedo que a capacidade de criar sucesso depende da ajuda dos outros. Ele pede ideias e conselhos de pessoas que possuem conhecimentos que ele não tem e sabe que o seu sucesso não seria possível sem elas. Eu não poderia ter ido ao Brasil e aberto uma companhia aérea sozinho. Escolhi pessoalmente pessoas em todas as áreas: finanças, promoções, marketing, gestão, manutenção, treinamento de piloto e etc. E lhes ofereci as ações do fundador para me ajudar a erguer a empresa. Sem esse apoio, eu teria mais ações da empresa, mas eu não teria tido nada tão valioso ou tão grande de uma empresa precisa. Ao trabalhar e colaborar com pessoas e compartilhar a história de sua visão, outras irão embarcar e ajudá-lo. Se é uma ideia ótima e bem pensada, as pessoas irão adotar um caminho para apoiá-lo, seja com seu talento, tempo ou dinheiro, aumentando o sucesso delas e o seu no processo. Muitas pessoas ouvem o título Quem Pensa Enriquece e imediatamente o relacionam à ideia de adquirir riqueza material, e inúmeros seguidores da filosofia de Hill fizeram exatamente isso. No entanto, curiosamente, Napoleon Hill não dedica muito tempo em seu livro à realização financeira. Para Hill, riqueza tem um significado diferente, ou no mínimo, muito mais amplo. As riquezas, no contexto da filosofia de Hill, são a abundância de recompensas que, inevitavelmente, aparecem quando você aproveita e ativa seus pensamentos para alcançar seus objetivos. Eles não são o objetivo em si. Através de sua abordagem ao trabalho e à vida, David Neeleman tornou-se rico no sentido mais verdadeiro do termo, como Hill quis dizer. A JetBlue e a Azul geraram uma enorme riqueza financeira para ele, tanto que ele não precisa mais trabalhar. Contudo, ele trabalha, não pelo dinheiro, mas pela oportunidade de ajudar os outros. A minha definição de riqueza é felicidade e trazer felicidade para outras pessoas. Riqueza, para mim, significa criar uma empresa que mude a maior parte das vidas possíveis e faça do mundo um lugar melhor. Isso é o que inspira David, o que estimula sua mente a continuar gerando grandes pensamentos e o que mantém motivado para manifestar esses pensamentos através de ações. Pensamentos virão e irão, negócios e setores inteiros virão e irão. Motivação e desejo são o que, em última instância, determinam o sucesso e inspiram empreendedores a gerar novos objetivos e a agir em sua direção. Como David, quando você define o seu porquê, o como aparecerá através da inspiração, fé e colaboração, assim como as riquezas de todos os tipos.